todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam de comum acordo todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus, contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que ia sendo salvo. Amém? Podeis assentar-vos. Meus amados irmãos, já desde alguns dias me subiu no meu coração esse texto da palavra do Senhor, veio ao meu coração para, juntamente com a amada igreja, meditar sobre esse texto, e especialmente a última parte do último versículo, que é o versículo 47, que a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Uma tradução vai falar: a cada dia o Senhor acrescentava ou multiplicava o seu povo. A cada dia a igreja crescia nos dias apostólicos. O texto que nós temos lido foi registrado por Lucas. Lucas traz uma narrativa da igreja primitiva, como ela cresceu, como ela se desenvolveu e como Deus usou os seus servos e as decisões que foram tomadas para que a igreja tornasse de fato o corpo de Cristo. E se você for dar uma pesquisada, vai ver que tanto o Evangelho quanto o Atos dos Apóstolos, que antigamente era um volume só, tanto um quanto o outro, ele foi escrito para que Lucas pudesse dar informação a um determinado cidadão chamado Teófilo. Ele queria saber sobre Jesus, e então Lucas foi procurar as testemunhas oculares e trouxe então um relato sobre a pessoa de Jesus, que é o Evangelho que leva o seu nome. E esse foi feita a leitura introdutória do culto hoje. E aqui em Atos dos Apóstolos é o segundo tratado de Lucas, também falando a Teófilo. Ele está contando como que a igreja primitiva começou, como ela se formou e como teve um grande destaque no mundo da época, e os obreiros que se desenvolveram em realizando a obra do Senhor, tanto como pastores locais, como missionários, no caso do apóstolo Paulo. E o texto aqui que nós acabamos de ler, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele está falando dos primeiros dias, dos primeiros momentos da igreja. Que a igreja do Senhor Jesus, em Pentecostes, ela veio a se agregar, cerca de 3.000 pessoas aproximadamente aceitaram a fé cristã, além dos 120 discípulos que já estavam ali no dia de Pentecostes. E logo em seguida, Lucas registra que foi para quase 5.000 pessoas. Então a igreja cresceu extraordinariamente. E eu estava esses dias, Deus incomodando, colocando em meu coração para falar sobre isso. A cada dia o Senhor acrescentava o seu povo. A cada dia a igreja crescia. A igreja primitiva não era aquele tipo de igreja que perdia membros. Não era aquele tipo de igreja que ficava parada. Mas era o tipo de igreja que crescia. Ela a cada dia estava crescendo e se multiplicando. Cada dia estava vindo novos convertidos e pessoas abraçando a fé cristã. Mas em primeiro lugar, por que a igreja crescia? Se você estiver com a versão atualizada ou corrigida, o versículo 42 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ok? Na doutrina dos apóstolos. Aqui na minha tradução fala o ensino, porque doutrina é um ensino. Deixa eu lhe dizer, quando eu falo sobre doutrina, eu não estou falando de costumes locais que podem desaparecer com a época ou com a cultura. Costumes locais mudam, depende do lugar. Na nossa região, nós temos alguns costumes que podem ser até estranhos para outros em outros lugares. Porém, para nós, são costumes que nós não achamos diferente, ok? Porque é o nosso lugar e a nossa cultura. Então muitas pessoas confundem doutrina
com costume. Inclusive, nós não optamos, a igreja aqui, e não optamos, apesar de não ficar batendo isso aí também não, mas nós não optamos assim, o uso de joias, de muitas joias externas, aquela coisa toda. Mas se você for estudar a Bíblia, vai ver que os judeus eram vaidosos. As mulheres judias usavam bracelete de ouro, pendente de ouro, e assim por diante, ok? Então é questão de costume, não é questão de doutrina. Se você for olhar para essa questão, se eu fosse seguir então o costume da época, deixar a doutrina dos apóstolos e seguir o costume dos apóstolos, que não era doutrina, eu teria que estar aqui de vestido ensinando para vocês, porque naquela época tanto Paulo quanto Pedro e os demais usavam vestido, andavam de vestido, né, uma túnica grande, e quando era mestre ela ainda fazia diferença, mostrando outra, pelo costume apostólico, e principalmente no caso de Paulo, que era judeu nato, ou Pedro, se fosse mestre não podia cortar a barba tinha que crescer sem interromper a ponta, tinha que ficar grande. Isso era questão cultural naquela época. Se caso eu fosse seguir o judaísmo, e os judeus que vieram do judaísmo seguiam, você vai ver que o apóstolo Pedro só foi começar a abrir mão do judaísmo 7 anos depois de Pentecostes. 7 anos depois de Pentecostes, os judeus, foi que Pedro foi na casa de Cornélio pregar, e diz: agora sei que Deus não faz acepção de pessoa. 7 anos depois de Pentecostes, Pedro vai descobrir que Deus não fazia acepção de pessoas. Mas, meus amados, ensino dos apóstolos, é porque a igreja primitiva era uma igreja de estrutura, era uma igreja organizada, era uma igreja que tinha liderança. Se você me perguntar, pastor, naquele tempo a igreja tinha templo? Não, a igreja não tinha templo. A igreja cristã primitiva não tinha templo. Eles começaram a se reunir com os apóstolos em Jerusalém, no templo e em um lugar que eles escolheram para se reunir. Porém, quando a perseguição começou a arrochar sobre eles, eles ficaram dispersos, e os cultos eram realizados em casas, nas casas das pessoas. Isso veio até o quarto século. Até o quarto século, os cultos eram realizados em casa, porque igreja não é o prédio, igreja somos nós reunidos. Outra coisa que eu quero falar aqui para os desigrejados que estão me ouvindo, está transmitindo aí a transmissão pelo Facebook, ao vivo, que ninguém é igreja só. Igreja é um corpo. Um corpo é formado com um conjunto de membros. Se não existe um conjunto de membros, não se forma corpo. Corpo se forma com um conjunto de membros. E se é um membro sozinho, é um membro desligado do corpo. Qualquer membro que desligar do meu corpo, que se o meu corpo for amputado algum membro, esse membro não serve para mais nada, não presta. Eu estava com uma pessoa bem próxima a mim em Porto Velho, e foi necessário amputar uma das suas pernas. Cortaram, tiraram fora. Aquilo é jogado lá, jogado no ácido para dissolver, vira água e consome, vai para o esgoto, porque não serve para mais nada. Então o membro só tem serventia enquanto está ligado no corpo. A cada dia o Senhor acrescentava o seu povo. A igreja primitiva crescia, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso é, eles obedeciam a palavra de Deus, dirigida pelos seus líderes. Eles mandavam igual a Maria vai com as outras, eles mandavam igual uns doidos por aí, que não tem igreja para congregar, que não tem definição da sua fé, que não vivem em comunhão. Não, eles tinham lugar para congregar, eles tinham líder, eles tinham pastor. A igreja que tem que crescer dessa forma. É dessa forma que a igreja cresce, respeitando uma liderança, entendendo que Deus instituiu o ministério e ainda pode usar os seus servos para a sua glória, para o seu louvor. Então, primeiro ponto, eles perseveravam no ensino e na doutrina dos apóstolos. As pessoas questionam isso. Ah, pastor, mas não sei o que. Se você ler o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar que o apóstolo Paulo, que estava em viagem para Jerusalém, ele reuniu com os anciões, isso é, os presbíteros de Éfeso, de Mileto e de outros lugares, se encontraram para reunir. E esses presbíteros estavam cuidando da igreja em cada localidade. Eles se reuniam na casa de alguém, mas eles eram líderes, ok? Quando você lê a carta a Tito,
você vai encontrar Paulo dizendo: por esta causa eu te deixei aí, para tu colocar as coisas que ainda restam em ordem. Glória a Deus. Quando Paulo ensina Timóteo, fala: Timóteo, estou ensinando essas coisas para você, para que você saiba como andar na casa de Deus, que é a coluna da verdade, a igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. Ele era um líder. E ele diz: olha, Timóteo, você como líder, trata as mulher nova como sua irmã, as mais velhas como mãe, trata os anciões com respeito, te corrige, tome cuidado, porque você é líder, seja exemplo do rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo trouxe estas palavras a Timóteo, porque Timóteo era pastor de uma igreja, porque Timóteo cuidava de um povo. Louvado seja o precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Na sequência, está escrito que eles estavam em comunhão e no partir do pão e nas orações. A palavra comunhão é sentir a mesma coisa. Ter comunhão é ter o mesmo sentimento, é estar de comum acordo. Eu não entendo algumas pessoas, e isso eu sempre falo. Eles não estão em comunhão, mas quer ficar atrapalhando os outros. Hoje está tão fácil. Hoje tem igreja de todo tipo, gente. E tem pastor de todo tipo. Se você não vai com a cara do pastor Eliezer, ali na esquina tem um pastor que é sua cara. Não precisa perturbar o pastor Eliezer. Só você está saindo sem congregar. Você tem que congregar onde você sente bem, aonde você está alegre, aonde tem comunhão, aonde te faz bem. Desde que nesse lugar a palavra de Deus é pregada. Porque muitos lugares estão substituindo o ensino. Lembra o ensino dos apóstolos? O ensino, a palavra, está sendo substituído por revelações baratas, por oba-oba, por pula-pula, por dança, somente por cultos shows. Nós não fazemos show de milagres aqui, não fazemos show de revelação, não. Aqui ensinamos a palavra do Deus eterno que produz vida, que nos leva para o céu. Engrandecido seja o precioso nome de Jesus. Então a igreja primitiva, ela a cada dia o Senhor acrescentava. Por quê? Perseverava no ensino. Segundo, continham comunhão na oração e no partir do pão. Irmãos, orar. Hoje as pessoas não querem mais orar. Estamos tendo uma dificuldade para tirar 15 minutos de oração. 15 minutos. Está sempre difícil para orar 15 minutos. Mas a igreja primitiva orava. Se você for fazer uma pesquisa, um estudo sobre os cristãos primitivos, segundo alguém que sabe mais do que eu, diz que a igreja primitiva, os cristãos oravam pelo menos 3 horas por dia. Isso era o mínimo. Uma de manhã, uma meio-dia, outra à tarde. No mínimo 3 horas por dia. Por isso que a igreja é uma bênção. Porque as pessoas ficam assim: o pregador estava sem autoridade, estava sem graça. Não, a autoridade e graça tem que estar com a igreja. Se é uma igreja de oração, não tem pregador ruim. Ele pode até ser ruim e fica bom aqui. Fica. Aleluia. Agora o que está acontecendo com a gente, principalmente como eu viajei muitos anos pregando, e pregava todo fim de semana em igreja diferente, e a gente está meio parado da gente pregar por causa da pandemia. Entrou a pandemia, foi cancelada muita agenda. Mas quantas igrejas já cheguei e ter que carregar a igreja nas costas para ver Deus fazer alguma coisa. Inclusive, às vezes na primeira noite que pregar, eu saí decepcionado do culto, ver um povo frio, um povo sem poder, um povo sem graça, sem autoridade, passar a noite orando em vigília, muitas vezes ficar das 10 horas da noite até as 7 da manhã, ajoelhado, sem dormir, falando com Deus, para que Deus mudasse a situação do culto seguinte. Por outro lado, algumas igrejas que cheguei, eu já ouvia o poder de Deus na igreja de forma que eu pensava que não precisa nem orar para pregar. Aqui o Espírito Santo está com toda a liberdade. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. A igreja primitiva orava. Aqui partir do pão. O partir do pão é porque eles estavam sempre um ajudando o outro e fazendo refeições juntos. Eles chegaram a ponto de vender propriedade. E não era doutrina isso não. Isso foi eles que sentiram de fazer isso.
Não é uma doutrina, não é uma doutrina isso. Mas vender a propriedade e depositar o valor no pé dos apóstolos e dizer, ó, administra aí, não deixa ninguém com necessidade. Sabe que a fé desses irmãos estava grande? Não estava grande a fé deles? Para nós hoje, esse nosso contexto, é uma loucura um negócio desse. Mas eles fizeram isso, muitos fizeram isso, para atender a necessidade dos irmãos, para que ninguém passasse necessidade. E também o partir do pão aqui, fala-se da ceia do Senhor, que todo domingo eles celebravam a ceia, a cada 8 dias. Hoje nós celebramos de 30 em 30 dias. Tem umas igrejas por aí, que eu nem sei se é igreja, celebra de ano em ano. Celebra de ano em ano. Mas a igreja primitiva era de 8 em 8 dias. Celebrava a ceia. Inclusive a ceia do Senhor, que é um ato memorial e que é um pacto. Quando eu estou participando da ceia, eu estou testemunhando que eu fiz uma aliança com Deus mediante Cristo Jesus, uma aliança com os céus. É necessário eu entender isso. Então, para mim participar, eu tenho que ter comunhão. É o primeiro ponto. Eles andavam em comunhão. Hoje muitas pessoas estão todo acabado, todo mato acabado, melhor dizendo, a vida toda estragada, e às vezes não está em comunhão com seu colega, com seu irmão de igreja aqui, que congrega junto, sem dizer lá de fora, que congrega junto, e participa da ceia, e glória a Deus, aleluia, é porque você não está nem tendo noção do que você está fazendo. Não está tendo noção do que está fazendo. É só mais um na igreja, é só mais um religioso que tem uma placa da igreja para brigar, que tem costume para discutir, quem sabe até um dia de guarda, ou um ponto doutrinário sobre isso, sobre aquilo outro. Você quer fazer confusão, mas igreja você não conhece o Deus que acrescenta o seu povo. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! Versículo 43 diz: em cada um havia temor. Gente, a palavra temor significa reverência. Temor não é ter medo. Não é ter medo. Não. Inclusive, eu vejo algumas pessoas que morrem de medo do juiz, do promotor, do delegado, mas não tem vergonha, fica aprontando. E tem uma coisa, quando está aqui fora bravão, na frente do delegado, do juiz, ele fica de mãozinha das pernas e cabecinha abaixo. E eu já tive a oportunidade de estar conversando com autoridades assim, e eu sempre levantei minha cabeça, olho no olho no olho. Eu tenho respeito por eles, pela autoridade que eles são. Ok? A autoridade que eles são. Com Deus, preciso ter medo de Deus? Não. Se Deus está interessado em conversar comigo, se Deus está interessado em falar comigo, se Deus quer desenvolver um relacionamento comigo, se Deus quer se revelar a mim e a você, como eu vou ter medo dele? Não. Agora, temer sim, porque temer é reverenciar. Aleluia. Aleluia. É reverenciar. Você quer ver? Na sua casa, quem sabe eu coloco qualquer roupa e vou lá. Ou no comércio, coloco qualquer roupa e vou. Mas quando eu vou na frente do juiz, eu vou com qualquer roupa? Não. Hoje por aí, você pode colocar até um shortinho, que não dá nem 10 centímetros de tamanho, e sair para a rua, ninguém te impede. Coloca ele e vai na frente do juiz. Chega lá? Não chega. Ok? Porque lá tem que ter respeito, tem que ter reverência com a autoridade. Aí eu pergunto: a presença de Deus está onde, irmão? Só aqui? A presença de Deus só está lá na minha cozinha? Não. A presença de Deus está em todo lugar. Então, se eu temo a Deus, o que eu faço, eu deixo de fazer aonde quer que eu estiver, eu estou reconhecendo o seu senhorio e a sua autoridade. Aleluia. Temer a Deus é cultuá-lo constantemente, porque a vida cristã é um culto a Deus. Não pode entrar, né? Tem que tirar. Estava entrando de boné, não, tira o boné.
Um colega meu foi em uma audiência e ele correu lá pegar um terno emprestado, porque lá nessa audiência não podia comparecer sem terno. E eu emprestei para ele, mas do tamanho dele. Foi de boa. Ok? Então, toda alma havia temor. Agora eu fico olhando o povo que se diz evangélico hoje, não todo, não estou generalizando aqui, grande parte, perderam o temor de Deus. Por quê? O irmão que anda difamando o nome do irmão, ele teme a Deus? O irmão que anda adulterando, ele teme a Deus? Que anda prostituindo, teme a Deus? Na fornicação, teme a Deus? Na maledicência, está temendo a Deus? Roubando, aceitando propina, está temendo a Deus? Não. Hoje tem pessoa rica aí, que meteu a mão no que não era dele. Falta de temor. Você estava conversando sobre alguns funcionários que a gente conhece. O patrão faliu e o que era funcionário hoje está aí. Sangue do Cordeiro. Isso é falta de temor. Temor de Deus. Porque se eu temo a Deus, esse temor vai produzir em mim o caráter de um autêntico cristão. Aleluia. Ah, mas hoje está meio bagunçado, né? Porque hoje tem muitos líderes, inclusive líderes que falam mal da gente. Eu conheço líder por aí. Fulano de tal divorciou, não tem moral para ser obreiro. Mas eu posso provar. O cabo é pilantra, pegou dinheiro de político corrupto, lavou dinheiro engordando boi no nome dos outros, empresa em nome de laranja. Quem tem empresa em nome de laranja, sabe o que é? Mafioso. É mafioso que anda com empresa em nome de laranja. Quem usa laranja é mafioso. Homem de Deus e povo de Deus não faz essas coisas. Recentemente uma colega da gente está escandalizada, desviada da igreja e não quer vir para a igreja. Porque em determinado lugar, e não é longe daqui, vai no posto de gasolina, compra a gasolina no nome da igreja, um punhado de gente, e ainda quando vai pagar uma nota de R$400, manda emitir uma de 800. Para 400 sobrar para o bolso de quem está lá pagando a nota. E ela não quis emitir a nota, o patrão mandou ela embora. Aí ela falou, então vou levar todo mundo para a justiça. Se você não pagar meu direito, o patrão pagou o direito dela, com medo de levar na justiça. E a gente que se diz gente grande, cidadão que faz isso, ganha outro salário mínimo. É a situação do que se diz igreja por aí. Isso não é igreja, é um lugar de pilantra, de pessoas sem responsabilidade, sem caráter. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela não vai parar, nem vai diminuir, ela vai crescer, e essas pessoas vão ser tratadas por Deus antes de descer a sepultura. O escândalo deles vão vir, Deus vai mostrar quem é quem, porque meu Deus é Deus que arranca a máscara. Glória a Deus. Ah, claro que é. É por isso que tem desigrejado por aí, pessoa que fica em casa não quer nem congregar. Eu só quero que você entenda que nem todo mundo é igual. Ainda tem pessoas na terra que fazem a diferença. Ainda existem pessoas que fazem a diferença. Oh, bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus eterno. Em toda a alma havia temor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Aleluia. Uma das coisas que precisa acontecer na igreja, a igreja não pode ficar sem sinais. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A verdadeira igreja não prega milagres, porque eu não preciso ficar pregando muito milagre por aí. Eu preciso da vida cristã e pregar a Bíblia. Os milagres são consequência de uma vida de acordo com Deus. Os milagres vão acontecendo. Agora, se eles não estão acontecendo, tem um negócio errado com a gente. Está faltando o quê? Ensino? Está faltando o quê? Comunhão? Oração? Temor? Porque se as coisas estiverem andando conforme é preciso, os sinais também vão acontecer. Está certo? Você quer colocar o culto de libertação, o culto da vitória? Eu já dirigi culto de libertação. Ok? Pode colocar.
Só que para Deus curar e fazer milagre, não precisa de um dia específico e nem de uma pessoa específica. O que precisa é de uma igreja que se coloca na posição certa. O que precisa é de um povo que seja igreja de fato. Que às vezes nem eu nem você está conseguindo ser. Eu acho que é hora de eu e você pedir misericórdia de Deus, pedir graça de Deus. É por isso que por aí está havendo muitas meninices e muitas coisas que são extras e que não é obra do Espírito Santo, porque Deus não faz, a pessoa dá um jeito de querer fazer. Já que Deus não está fazendo, eu vou dar uma forçadinha na barra aqui e vou fazer. O que está acontecendo por aí é isso. Em muitos lugares. Aí escândalo. Recentemente um cidadão muito novo morreu com o Covid. E a viúva nova, desesperada, chorando, dizendo: cadê esse Deus que prometeu que ia curar meu esposo? Deus não prometeu que ia curar o esposo dela, eu tenho certeza. O que foi falar para ela foram os profetas de meia tigela. O que foi falar para ela são as pessoas sem responsabilidade, que andam usando o nome do Senhor sem Deus ter mandado. Isso eu tenho certeza. Agora, se Deus prometeu, Deus faz. Se Deus falou, Deus cumpre. O meu Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele cura de qualquer tipo de enfermidade. Agora, existem muitas pessoas tomando o nome de Deus de qualquer maneira. Não, Deus tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Agora, quem tem compromisso com Deus, quando fala na direção de Deus, Deus assina embaixo. Oh, glória ao nome de Jesus. E os apóstolos eram usados por Deus a ponto que pessoas paralíticas andavam, pessoas mortas. Pedro chegou na casa lá e estava pessoas chorando porque a Dorcas tinha morrido e era viúva, né? Que costurava para as mulheres da região, que era o tempo da pobreza. Era difícil uma pessoa com tal talento para fazer roupa às pessoas, com aquela capacidade que ela tinha, era muito piedosa, e todo mundo chorando. Ela morreu, ela fazia muito benefício para a comunidade. Pedro foi lá e orou e entregou ela viva. Oh, glória a Deus, aleluia. Paulo estava andando, evangelizando, quando chegou na região, um paralítico olhando para Paulo, Paulo viu que ele tinha fé, mandou ele andar e saiu andando. O povo queria até adorar Paulo, pensando que era um Deus que tinha descido na terra. E não é diferente. Tiago escreve na sua carta dizendo da seguinte maneira: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou para não chover, e não choveu. Orou outra vez para chover, choveu. Ok? Quando Tiago fala Elias era sujeito às mesmas paixões, está dizendo: se você estiver no padrão que Elias estava, Deus ainda faz as mesmas coisas. Mas sabe por que Deus não faz? Por causa da minha pecaminosidade, por causa das minhas falhas, das tuas falhas, é que Deus não faz. A gente luta, mas a gente está em débito diante dele. E até hoje, porque se eu orar aqui e alguém for curado, amanhã eu coloco no Facebook, no status, faço um videozinho, né? Da pessoa testemunhando e começa a promover. Aí quando alguém ligar, diz: eu vou, mas agora é R$2.000 por noite, porque eu amo Jesus cura. É que é desse jeito. Aí começa a fazer comércio com o Evangelho. É o que tem mais acontecido. É igual alguns lugares por aí que se diz igreja, que eu tenho até medo de falar sobre se é igreja de fato, porque prega, cura. Mas até você entrar e respirar, tem que pagar. Todo culto que vai, não sei quantas ofertas, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo outro, tem que comprar aquilo outro, e líder de igreja comprando jatinho, comprando fazenda de 170 milhões, e assim por diante. Isso não é igreja. Eles são aqueles que levantaram para explorar a fé dos cristãos. Mas pastor, eu recebi cura lá. A cura aconteceu porque Deus é graça, Deus é misericordioso, e Ele honra a sua palavra e o seu nome. E a sua fé, você acreditou. Mas é necessário que os sinais aconteçam. Quantos que estão aqui vão orar para Deus fazer sinais no nosso meio? Amém? É necessário que Deus faça sinais. Aleluia. A igreja primitiva, inclusive dos acontecimentos que atraiu o povo eram sinais. Atraiu o povo eram sinais. Hoje tem umas igrejas mornas, umas igrejas frias. Irmão, igreja que não tem poder de Deus não cresce.
Igreja sem mover o Espírito Santo não tem crescimento. A igreja só tem crescimento se estiver movendo o Espírito. Alguém fez a comparação? Se você passa aí no bairro, hein? Ele tem uma casa abandonada, ninguém olha para ela, a casa fica lá. Vai lá e põe fogo dela para você ver. Daqui a pouco, gente, pegou fogo e começa a ficar em volta. Assim a igreja está lá sem nada, está acontecendo nada, o povo reúne, não acontece nada, está aquela frieza, mas começa Deus a derramar o Espírito Santo, começa a acontecer batismo, começa a acontecer profecias autênticas, começa a acontecer curas, libertação, aí começa a atrair o povo. É isso que atrai o povo. E eu acredito que Deus ainda fará coisas grandes em nosso meio para a sua glória e seu louvor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estavam unidos. Eles tinham tudo em comum. Unidos. União. Alguém fez a ilustração da igreja, né? Unida. Aí mandou um dar abraço um com o outro e colocou o irmão no meio. Aí deram o braço para o outro, colocou o irmão no meio e mandou alguém entrar. Só que as pessoas estavam com a frente para a pessoa e com as costas para o adversário. Aí aquela pessoa veio e conseguiu ir no irmão ver que entrou. Ele falou: não, nós temos que unir diferente para ajudar o irmão principalmente. Todo mundo deu o braço, mas com a costa protegendo o irmão que estava no centro, e todo mundo de frente com o inimigo, dizendo: aqui você não vai vir, aqui nós estamos guardando. É coisa boa quando as pessoas se unem para ajudar. Hoje, assistência social nas igrejas não está acontecendo mais. Templos ricos, igrejas ricas e pessoas passando fome. Pessoas passando fome, passando necessidade. Eu estava ouvindo, não vou falar o nome por questão de ética, nem do ministério, mas ouvindo um líder de uma igreja que ela deve entrar mais ou menos R$400 mil por mês de renda financeira. E aquele líder falou bem assim: eu quero um dirigente para dirigir a congregação que não precise nem dar gasolina no carro para atender o trabalho. Na hora que ele falou isso, eu falei: miserável, filho de Satanás. Ele ganha seus, nem sei quanto ganha, porque a igreja menor que eu conheço nem dá salário no líder. Imagina naquela igreja quanto ele ganha, eu não sei, mas é uns 15 para lá, entendeu? E isso, irmão, é livro de mercado, livro de hospital, livro de carro para andar, livro de telefone, livro de hotel caro quando viaja. E tem obreiro dele passando fome, passando necessidade, família perecendo. Isso não é união, isso é exploração da fé cristã. São aproveitadores, são autênticos mercenários. Mas o meu Deus não vai deixar isso barato. Não vai. Pode ter certeza que o meu Deus não vai deixar isso barato. Glória a Deus. Aleluia. Eu não acredito que a pessoa desce em sepultura em paz. Não acredito. Eu não consigo crer. Pelo evangelho que eu conheço e pelo Deus que eu conheço, não desce. Mas vamos lá. Bem de propriedade, os bens, isso aqui nós falamos. Repartiu com todos segundo a necessidade de cada um. Não era doutrina. Isso aqui eles foram movidos a fazer isso. Isso não era uma doutrina. Perseverando de comum acordo todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Aqui no templo se refere ao templo de Jerusalém, antes da igreja ser dispersa. Ok? O templo era dos judeus, não era da igreja. Até então, nesse período, os irmãos que se converteram acharam que a igreja era mais um segmento do judaísmo. A maioria desses irmãos achava que tinha que praticar a lei, circuncidar e assim por diante, continuar mesmo rituais do judaísmo para ser cristão. Eles não tinham tomado uma definição ainda do que é a igreja e da abrangência da igreja. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando tem a primeira convenção. É onde eu fico olhando que esse povo, esses líderezinhos, sem CPF, sem qualidade que tem por aí, dizendo que são os desigrejados, entendeu? Para criticar porque reúne no templo, porque tem pastor. Ei, a igreja primitiva tinha pastor, tinha convenção. Quando teve um problema, reuniu todo mundo em Jerusalém, os obreiros foram para lá, discutir os assuntos,
E depois que discutiram tudo, escreveram uma carta dizendo: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar esta e esta e esta decisão. Oxe, como que não tinha uma liderança? Glória a Deus. Existia uma liderança. Outra, deixar de congregar é pecado. Deixar de congregar é pecado. Corre o risco de perder a salvação. Eu não consigo entender uns crentes que ficam 15, 20, 30 dias sem ir na igreja, sem reunir com a igreja no templo. Irmão, esses dias que teve essa proibição aí da pandemia aí, gente do céu, eu 2 semanas de carro estava quicando. Orava em casa, orava. Lia em casa, lia. Mas ou vontade de ver os irmãos, de estar junto, dar uns glórias junto, ouvir o irmão falar alguma coisa, ouvir outro irmão, ouvir alguém pregar também, que eu gosto de pregar, entendeu? Ou que vontade de estar reunido, de congregar. E aí tem gente que não congrega. Se eu estou bem com Deus, tá? Não, você está mentindo para você mesmo. Você não está bem com Deus, você não está bem com você mesmo. Você é pessoa que tem problema dentro de você que você não conseguiu se resolver. Você precisa de um líder espiritual na sua vida, de um homem de Deus, de alguém que tem Bíblia para dar para você, ensinamento, que sente com você, te ouça e possa te orientar, caso você tenha humildade para ouvir. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Olha esse negócio lá. Acho que eu não li, estava por lá fora. Se não mudaram, Hebreus 10, 25. E não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. É isso mesmo? Está lá ainda. E não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Antes, ademoestais uns aos outros. Quanto mais vezes que vai se aproximando o dia. Isso é o dia do arrebatamento. O arrebatamento da igreja está para acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Segunda-feira, aqui na aula de teologia, um dos alunos me fez a seguinte pergunta: pastor Eliezer, o senhor acredita em um avivamento para a igreja ainda nesses dias do fim? Eu disse: eu acredito piamente. Glória a Deus. Assim como acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Eu disse para ele: mas não vai ficar assim não. As coisas vão apertar para nós. Nós estamos muito folgados. Mas na hora que o negócio arrochar, que as autoridades começarem a nos perseguir, começar a fechar a igreja, e crente começar a tomar surra, porque é crente, a gente vai ser crente de verdade. Aleluia. Aí sim, aí vai vir avivamento para nossas vidas. Aí você vai ver gente cheia do poder de Deus, porque a igreja só culpa mal de igreja quando está na perseguição, no sofrimento. Aí ela é igreja, aí ela evangeliza, aí ela ora, aí ela jejuma. E eu tenho certeza que Deus vai levar a sua igreja para esse caminho. Mas haverá um grande avivamento sobre a igreja. Se nós não estamos querendo, quando podemos fazer de tudo, vai vir quando não podemos fazer. Quando formos impedidos, quando formos bloqueados, aí nós vamos fazer. Parece que crente para ser bom tem que estar atrás das grades por causa de Jesus. Parece que o crente para ser bom tem que estar com Pedro apanhando, com Paulo apanhando. Aí parece uma bênção. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Comia o pão com alegria e simplicidade de coração. Gente, você já viu o pessoal que acha que ser crente tem que andar de cara feia? Conhece alguém? Umas pessoas assim, carrancudo, bravo, nojento, não dá uma risada para ninguém. Não participa de nada. Não, acha que é muito santo. Gente, atrás de uma cara feia tem muita gente sem vergonha. Cara feia, cara carrancuda não é sinal de santidade. Se tem alguém que tem que dar aquele sorriso polgado, mostrando o último dente da boca, é o crente. O crente tem direito de abrir igual a balavéia, porque o crente tem alegria de fato. A alegria verdadeira está no coração do salvo. Aleluia. É uma alegria que ela permanece, não é passageira, não é uma coisa que acontece agora e já subiu. Porque tem gente que tem gente assim, está no meio dos amigos, está alegre, está feliz, mas quando ele se isola sozinho, quer se suicidar. Não tem assim? O crente não, o crente é diferente.
Aleluia, está sozinho, ele começa a cantar. Estou satisfeito com Cristo, porque a minha alma salvou. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Aleluia, oh glória a Deus. Eu estava meditando esse texto hoje, roçando, estava na LP, roçando um pasto no meio de um brejo, meu irmão, lugar de Caracuçu. Aleluia. Estava lá meditando na palavra. Balancei o LP hoje desde as 6h40 da manhã até as 4h30 da tarde. Oh glória a Deus. Aí tem gente que fica lá triste, moribundo, cabisbaixo, não sei o quê. Não, meu irmão, o crente em Jesus é feliz por estar servindo a Jesus. Tinha alegria, simplicidade. Deus opera no meio da simplicidade. Deus não opera no meio da arrogância, da soberba, de pessoas assim, quer ser muita coisa, não. Esse tipo de gente não presta para Deus. Deus quer usar pessoas simples, que não se aparta da simplicidade do Evangelho. Outra, está na hora da igreja voltar a pregar as mensagens simples, a simplicidade, pregar o Calvário, pregar a redenção, pregar a justificação, pregar a expiação, pregar a santidade, pregar o arrebatamento que está subindo dos púlpitos. Isso não pode acontecer conosco, em nome de Jesus. Vamos permanecer na simplicidade do Evangelho. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí entristece? Quebrou o carro. Mas vamos lá, versículo 47. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Louvando a Deus e contando com o favor do povo. Já pensou? Coisa linda. O povo se simpatizava pelo Evangelho. Eu estou vendo a onda por aí que os nossos jovens não querem ser cristãos. Colega nosso por aí não está querendo mais ser crente. Falando mal da igreja. Falando mal dos que estão sendo. É porque nós não estamos dando exemplo. Se nós der exemplo e tivermos a qualidade da igreja primitiva, alguém vai, aleluia, até nos favorecer. Eu quero dar glória a Deus. Quinta-feira inauguramos uma igreja, né, desse ministério. Está uma bênção. E nós temos aí encaminhado, eu estava contando, 1, 2, 3, 4, 5 cidades que estão pedindo para a gente ir lá, não estão tendo condições de ir lá. Para ir, para poder, isso é porque é tanto pandemia, né? Agora mesmo eu estava ali, aqui na igreja, eu estava olhando o WhatsApp ali, eu estava respondendo um irmão, né, de uma cidade aí, vou falar aqui agora, que pode entrar intruso, né? Está sendo ao vivo, mas querendo informação, se amanhã falar que show, tem os irmãos aguardando vocês. É a gente caindo na graça do povo. A gente caindo na graça do povo. Cheguei a visitar no serviço, e falou para mim de uma pessoa que eu não imaginava nunca daquela pessoa vir querer. Não, eu estou esperando aqui, só vocês virem aqui, eu quero pastorear a igreja dessa, quero abrir aqui. Eu falei, Jesus, aleluia. Isso é cair na graça. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Quantos entenderam a palavra? Deu glória a Deus. Deus abençoe. Glória seja dada ao nome.